eu vou dar mais uma dica de um filme que envolve música, e foi uma dica que sobrou semana passada, inclusive, que, dado adiantado da hora, o programa já estava estourado, que é este filme aqui. Cadê? Não vai entrar, não? Ah, agora foi. The Velvet Underground, que esse sim, tem certeza, tá lá no Apple TV Plus. Título autoexplicativo, é o documentário sobre o Velvet Underground, que é aquela banda, a banda mais influente que não vendeu nada em toda a história, né? Os discos do Velvet Underground, Isso é uma sacanagem. Quem comprou um disco do Velvet Underground naquela época, né, 1967, quem comprou, 68, quem comprou, e grande parte dos que compraram formaram bandas. Então, todo mundo que vocês podem imaginar hoje aí tem influência lá, foram influenciados. Tem um disco do Velvet Underground em casa. Em casa, né? Eu posso dizer que eu tenho a discografia toda do Velvet Underground. Tem uma caixa maravilhosa, né? Que é a capa do disco, o primeiro disco, né? The Velvet Underground Nico, que é aquele disco que tem a banana, né? Capa do Andy Warhol, né? Eu tenho uma caixa, né, com que a capa é essa mesma capa e que tem toda a discografia do Velvet Underground ali, que também não é muito extensa, né? Esse documentário, ele é dirigido aí, ó, pelo Todd Haynes. O Todd Haynes, ele fez alguns filmes relacionados com música. Por exemplo, aquele Velvet Goldmine é dele. Aquele filme I'm Not There, que é o Bob Dylan, mas não é o Bob Dylan, que são vários atores, inclusive a Kate Blanchett. Maravilhoso. Interpretando o Bob Dylan. Ela tá incrível, né, gente? É engraçado que a Kate Blanchett é a que melhor encarna o Bob Dylan. Isso que é o mais doido. Eu achei muito louco. Eu também achei muito louco. Genial. Genial, porque não é o Bob Dylan em momento algum. Mas é uma homenagem, né? É uma homenagem. A gente sabe que não tem o nome exatamente por questão de direitos autorais, né? Essas coisas todas. Mas, então, são vários atores interpretando o Bob Dylan em determinados momentos da vida e da carreira. E agora o Todd Haynes fez esse documentário sobre o Velvet Underground, que eu também acho que é um documentário essencial, porque eu sou fã do Velvet Underground, persigo, já vi tudo sobre eles, li e vídeos e filmes e tal. Tem coisa nesse documentário que eu nunca tinha visto. Então, ponto número 1 positivo para o Todd Haynes, que ele pegou imagens e coisas que eu não tinha, eu pelo menos não conhecia, né? Tem coisas inéditas ali. E ele ele conta a história do Velvet Underground, não só a história da banda, mas todo o panorama que eles viviam. Então, o Velvet Underground foi uma banda apadrinhada. Contextualiza, né? Pelo Andy Warhol. Então, eles viviam ali naquela efervescência cultural de Nova York na década de 60, a Factory e coisas do tipo. O Andy Warhol produziu o primeiro disco e produziu um espetáculo para eles também, antes até da gravação do disco. Então, eles viveram essa efervescência. O que é legal no documentário? Mostra isso através de imagens que a gente conhece e muito através de filmes do próprio Andy Warhol, de filmes de outros cineastas da época que retrataram esse período, né, da cultura americana, principalmente cultura nova-iorquina, né? Então, é uma grande colagem de arte. Uhum. Então, tem não só filmes, tá? Tem quadros, tem pinturas, tem... o Andy Warhol era muito prolífico, né? Ele produzia muita coisa. Eu tive a oportunidade, há 2 anos atrás, de ir ao Museu Andy Warhol em Pittsburgh, né? Porque o Andy Warhol era de Pittsburgh, e o museu, né, da vida e obra dele está lá em Pittsburgh, né? Então tem todas aquelas obras dele clássicas, né? Marilyn e Elvis, né? A caixa de sabão em pó, tá tudo lá, né? Sopas Campbell. E tem uma área que é a área de vídeos. Você pode sentar, colocar um fonezinho e escolher qual filme do Andy Warhol você quer ver. Tem tudo lá. Eu não vi tudo porque, assim, você tem que passar dias lá assistindo tudo. Vários desses filmes estão aqui no Velvet Underground, no documentário. Inclusive, eu tive curiosidade de esperar os créditos todos no final para eu ver onde e realmente grande parte do material é o material doado pela Fundação Andy Warhol, pelo Museu Andy Warhol. E o documentário, ele cobre o período que interessa do Velvet, né? Que é
O primeiro disco, o segundo disco, aí o John Cale, que era o parceiro do Lou Reed, quem montou a banda, né, saiu, ficou o Lou Reed e eles colocam um outro cara na banda, que é o Doug Yule, e aí eles gravam mais 2 discos com o Lou Reed, aí o Lou Reed sai. E a banda até continua depois. Ele cobre esse período. Depois que o Lou Reed sai, não tem a história. Muita gente que eu li até falou que eles poderiam, por exemplo, ter dado mais espaço para a reunião da formação clássica do Velvet Underground ali na década de 90 ou 98, que gerou um vídeo, gerou um disco ao vivo. Eles fizeram uma mini turnê de reunião, né? Poderiam ter dado mais espaço, isso aí só tem fotos, né? A carreira solo do Lou Reed e do John Cale, elas são só passadas, assim, é quase que aquela coisa de aparecer nas capas dos discos, né? Poderiam ter dado também mais espaço para o Songs for Drella, que é o disco que o Lou Reed e o John Cale gravaram na década de 90, quando o Andy Warhol morreu, que é meio que eles pedindo desculpa para o Andy Warhol. Esse disco é lindo, inclusive. Eles meio que pedindo desculpa para o Andy Warhol por eles não terem sido amigos dele pro resto da vida. Porque eles romperam, né? Eles romperam e aí a amizade ficou abalada durante muito tempo, né? Então esse disco é uma espécie de pedido de desculpas depois que o Warhol morreu. Poderia ter um espaço maior. Mas em momento algum compromete o filme. Quem gosta de entender esse período da cultura americana, principalmente cultura nova-iorquina, cultura mesmo, cultura pop, né? Que o Andy Warhol foi o papa da pop art, né? E entender qual que era a história do Velvet Underground e que tribos eles faziam parte e quem foram os discípulos deles e por que a banda é tão influente. Esse é o documentário, eu acho que é o documentário definitivo sobre o Velvet, e eu acho que é um documentário não só para quem gosta de rock, para quem gosta de música e para entender isso tudo Jamerson, nada né? é definitivo nessa vida. Daqui a pouco eles descobrem mais uns filmes que ninguém viu, nessa né? vida, filho. Exatamente.